Dizer não é um ato de amor por si mesma. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao YogaCast, Yoga Além do Tapete. Eu sou Bruna Villegas, sou comunicadora, palestrante, professora de yoga, falo muito de saúde mental com yoga e quis trazer esse tema sobre dizer não porque eu sinto que nesse meu processo de autoconhecimento, de despertar aí ao longo desses 12 anos com yoga, né, eu entendi muitas coisas sobre os nossos limites. A gente tem muita dificuldade de colocar limite na nossa vida, porque a gente cresceu entendendo que a gente precisava agradar, principalmente as mulheres. Acho que nós somos muito enraizadas nesse lugar de precisar agradar, de não dizer não para nada, porque o outro está em primeiro lugar. A gente tem realmente esse medo por... se eu não agradar, eu não vou pertencer, eu não vou ser amada. E a gente tem muito esse desejo intrínseco, né, de não só como mulher, mas como ser humano, de pertencer, e como mulher, essa coisa que a gente foi construída, vamos dizer assim, para agradar, né? Então, a gente tem muita dificuldade de falar não. Óbvio que não só as mulheres, todo mundo, no geral. A gente tem muita dificuldade de falar não. E eu percebo, assim, né, nesse meu processo todo, o quanto é libertador conseguir falar não e quanto é dolorido conseguir falar não. É muito desafiador falar não, justamente porque tem algo tão enraizado dentro da gente, né, de não desagradar, que quando a gente faz isso e desagrada o outro, é como se a gente estivesse sendo dilacerada por dentro mesmo. Eu já senti muitas vezes essa sensação, sabe, de, meu Deus, estou perdendo, tô dizendo não ali, tô me respeitando, isso tá sendo bom pra mim, mas ainda assim tem um lugar que me incomoda muito. E obviamente que quanto mais a gente treina e o tempo vai passando, essas coisas elas vão se tornando um pouco mais fáceis. E algumas coisas são mais fáceis, para algumas pessoas é mais fácil, para outras nem tanto. Então tem muitas camadas, né, essa história do limite. Algumas pessoas é muito mais fácil, realmente. Aquela pessoa que você ainda não tem tanto carinho, vamos dizer assim, que você está conhecendo agora, né? Ou, sei lá, no trabalho. Depende de muitas coisas. Cada pessoa vai ter um limite ali em determinada situação. Mas é importante a gente entender que quando a gente está nos lugares certos, com as pessoas certas, o não, ele aproxima, ele não afasta. Ele faz com que a pessoa que está recebendo o teu não, ela possa te admirar mais, ela possa falar, caramba, que força, né? Às vezes até de se inspirar em você para fazer o mesmo que ela também provavelmente não consegue fazer. Então, é importante a gente exercitar o nosso não. E o nosso não, ele vai também colocar, vai mostrar às pessoas que elas realmente deveriam estar na nossa vida ou não. Porque se uma pessoa que está na sua vida, independente de ser na tua vida pessoal, na tua vida profissional, né? Se ela tá na tua vida e ela não consegue respeitar um limite seu, será que aquela pessoa é uma pessoa para estar na sua vida? Obviamente que a gente tem que pensar em vários contextos aqui, né? Eu tô falando uma coisa muito geral. E obviamente que tem lugares e pessoas e pessoas. Para algumas coisas alguns sapos a gente precisa engolir na nossa vida. Tudo é sobre flexibilidade, né? O que eu tô querendo trazer aqui é desse lugar onde a gente não consegue de jeito nenhum falar não nunca. Onde a gente tá sempre falando sim, quando a gente quer falar não, ou quando a gente precisa falar não. Só para não desagradar, né? Então, quero deixar esse parênteses bem grande, assim, né? Que a gente precisa sempre ter discernimento nas situações que a gente tá. Tem coisas que a gente vai precisar passar por cima da gente. É óbvio que se esse passar por cima não for de um lugar de violência com a gente mesmo, de um passar por cima, tá tudo bem, isso é que eu consigo abrir mão, porque, cara, naquele momento atender aquele desejo, aquele pedido, aquela necessidade do outro é mais importante, né? Sei lá, alguma pessoa muito importante pra você, algo muito importante pra você, às vezes você vai precisar, mas eu acho que é importante a gente ter a consciência de que está permitido falar não.
Acho que essa é a grande virada de chave, sabe? E de quanto mais a gente treinar esse não, falar não, mais a gente vai perceber as pessoas certas e as erradas. As certas, elas vão respeitar, elas vão entender, elas não vão nem ligar. Às vezes você tá ali sofrendo e o outro não tá nem aí pro não que você deu, né? E as pessoas erradas, elas vão se doer, elas não vão mais querer você na vida dela. E aí, bom, adeus, né? Então, eu acho que é esse o lugar que a gente precisa ter consciência. E isso foi algo que eu fui aprendendo muito com a vida mesmo, assim, com o autoconhecimento, que o yoga me trouxe muito dentro da filosofia, né, sobre a não violência, o ahimsa, que é o primeiro conceito aí do yoga. E aqui, se você é a primeira vez que tá aqui e tá escutando esse podcast pela primeira vez e não entendeu nada, nossa, por que essa pessoa tá falando de não? Se aqui é um yoga cast, cadê as posturas? Cadê, né, enfim, qualquer tema que seja mais relacionado ao yoga. Então, yoga, eu sempre falo aqui, se você tá aqui já deve ter escutado isso milhões de vezes. Yoga é sobre como a gente se relaciona, né? E dentro do yoga, dentro dessa filosofia do yoga, a gente tem diversos conceitos. A gente tem realmente preceitos éticos, vamos dizer assim, e morais, onde ensina pra gente como a gente se relacionar com a gente mesmo. Porque tudo na nossa vida é sobre a nossa relação com a gente mesmo. Então, o primeiro conceito é a ahimsa, que é não violência. E quando eu digo, às vezes, sim para o outro, precisando dizer não, eu estou tendo um ato violento para comigo mesmo. Um ato de não respeito para comigo mesmo. Então, o ahimsa, esse primeiro conceito do yoga, ele pode servir para muitas coisas na nossa vida. Então, quando a gente começa, de fato, a estudar a filosofia do yoga, a gente vê que yoga está em tudo. Então, é por isso que esse podcast chama YogaCast Yoga Além do Tapete, porque aqui eu trago assuntos da vida. E quando você vai perceber, todos esses assuntos da vida, eles estão relacionados ao yoga. Justamente porque yoga é essa filosofia que nos ensina a nos relacionar, primeiramente com a gente, né? Para depois a gente conseguir se relacionar com o outro e com o todo, melhorando tudo ao nosso redor. Sabe aquela coisa que quando a gente muda, tudo muda? É bem isso, assim. O yoga foi essa filosofia que me fez mudar e tudo mudou a partir da minha mudança comigo mesma, né? Então, essa coisa da gente aprender a colocar limites, da gente aprender a falar não, é extremamente importante porque é um ato de amor com a gente mesmo e com o outro também. Porque se a gente fala sim para tudo, se a gente não sabe como falar não também, quem disse que isso é amor? Isso é só medo. Né? E o medo é o oposto do amor. Às vezes a gente só tá falando sim por medo de perder, por medo de desagradar, por medo daquela pessoa não estar mais na nossa vida. Mas e se a gente tirar todos esses medos, sabe? Tirar todas essas camadas de medo e realmente, cara, calma, eu tenho que falar esse sim agora? Esse sim vai passar por cima de mim agora? Ele vai passar por cima de mim, então ele é não. Então, cavar esse não, né? O porquê é tão difícil falar esse não? Por que às vezes para aquela pessoa é tão difícil falar não? Qual é o medo que está enraizado ali atrás desse não? Então, são coisas que a gente precisa se perguntar quando a gente não estiver conseguindo falar não. Quando estiver sendo muito difícil falar não. Quando estiver doendo, né, de falar não. Eu percebi, assim, muitas coisas na minha vida, principalmente relacionamentos amorosos, que eu não conseguia falar não porque eu tinha medo de ficar sozinha. Esse sempre foi um medo que me acompanhou muito, assim. E por várias coisas, né, que eu vivi, obviamente que eu tenho a consciência disso, mas que depois que eu comecei a falar não, eu entendi que aquela relação que eu tava, ela nem era para eu estar. Porque o meu não, ele não era respeitado. Só que, obviamente, que isso foi um processo ali de muito sofrimento, que eu não queria ter passado por tudo aquilo, que se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje e conseguisse entender quantos nãos eu podia ter falado e não precisava ter passado pelo que eu passei, eu não teria passado. Mas justamente eu passei porque eu não sabia. E eu tava aprendendo. Eu tava precisando passar por aquilo para aprender a falar não, para aprender a colocar limites. E aí eu entendi que os limites, eles são muito importantes e eles vão definir
tudo aquilo que a gente vai criar ao nosso redor e as pessoas que vão viver com a gente, as pessoas que vão estar com a gente. Isso é muito mais saudável pra gente e pros outros. Porque a gente estarmos em relações que têm limites, que às vezes não são claros, mas que você precisa colocar através da comunicação não violenta, né? E, de novo, já recomendei esse livro aqui 1 milhão de vezes, acho que já em vários episódios. Mas o livro A Comunicação Não Violenta é uma leitura, assim, obrigatória. Se eu fosse indicar um livro para todo mundo ler na vida, seria esse. É um livro onde a gente realmente aprende sobre as nossas emoções e como comunicá-las. E é um livro que precisa ser estudado, né? Porque quando a gente estuda ele, a gente entende sobre as nossas emoções e fica muito mais fácil de colocar isso, né? E muito mais fácil de colocar os nossos limites, muito mais fácil de falar os nossos nãos. E as nossas relações, elas ficam muito mais amorosas, ficam muito mais verdadeiras, ficam tão lindas, sabe? É tão lindo a gente construir relacionamentos onde a gente pode se expressar, onde a gente pode falar, olha, eu não tô me sentindo confortável com XYZ, eu não quero ir até ali, até aqui eu posso, até ali não, sabe? E eu aprendi isso de uma forma bem dolorida nos relacionamentos, porque acabei sofrendo vários tipos de abuso por não conseguir falar não. Eu acho que nós mulheres passamos muito por isso, assim, pra agradar o outro, né, nos relacionamentos. Vai só falando assim, a gente nem quer, às vezes a gente nem quer ter uma relação íntima ali, mas eu preciso agradar o outro, né? Senão, se eu não tiver essa relação agora, eu vou abrir espaço pra outra. Aí ele vai querer, ele vai ficar com vontade, aí vai vir outra aí, vai ocupar o meu lugar. Cara, quantas vezes eu já não pensei isso, né? Então, são tantas camadas que tá dentro disso, assim, sabe? O medo da traição, o medo da rejeição, o medo de perder, o medo de... Cara, é muito, muito, muito medo que tá envolvido ali atrás desses nãos que a gente não consegue dizer, sabe? Então, por isso que eu falo que precisa ser investigado e treinado, principalmente. De vir pro nosso corpo todas as vezes que estiver incomodando, todas as vezes que a gente falou sim, mas a gente queria falar não. Por que eu falei sim se eu queria falar não? E sem culpar, sabe? Sem se culpar, sem se martirizar, porque às vezes a gente faz muito isso, né? Caramba, não consegui, tá tudo bem. Uma hora você consegue. O que você precisa treinar, sabe? O que você precisa é colocar esse compromisso de, cara, eu vou tentar. Eu vou tentar cada vez mais, eu vou tentar cada vez melhor. E todas as vezes que eu perceber, eu vou voltar e fazer esse treino assim mesmo, sabe? De exercitar esse não em tudo, em todas as áreas. Cara, não, agora eu não posso, agora eu não consigo. Ou não, isso aqui tudo bem eu passar por cima nesse momento, sabe? Isso é importante para XYZ. Mas não usar isso também como um sabotador, né? Não, isso aqui é importante, tudo é importante. Não, não é. A gente precisa colocar no pêndulo e realmente ver o que é importante, o que a gente pode abrir mão e o que a gente não pode, o que é inegociável, né? Enfim, é um assunto que não tem uma fórmula, né? Eu acho que nada tem uma fórmula mágica, na verdade. Não tem como falar, olha, faça isso, faça aquilo outro. Eu acho que é muito mais uma reflexão e muito mais esse lugar de acolhimento de, cara, você não tá sozinha se você não consegue falar não. Acho que 99% das pessoas têm dificuldade em falar não. Pelo menos as pessoas, assim, que eu conversei até hoje, assim, é uma dificuldade muito geral mesmo por conta dessa estrutura que a gente cresceu de precisar agradar. Então, você não está sozinha, e treine que quanto mais você treinar, se conectar com os seus sentimentos, com as suas sensações, com o que é importante para você, o que é um limite, o que não é, o que você pode abrir mão e o que você não pode, e conseguir comunicar isso para o outro, olha, isso aqui não, até aqui sim, até aqui não, né? De uma forma onde você fala o que você sente, onde você expressa o que você sente, sem culpar o outro, sem julgar o outro. Então, isso vai colocando a gente num caminho de muita liberdade, realmente, assim. Enfim, eu sempre falo isso com os meus alunos, sempre falo isso nos cursos, né? Tem muitos ensinamentos realmente que eu carrego, assim, do yoga pra vida e é um dos meus propósitos levar isso. Então, se você quiser fazer parte desse universo de autoconhecimento através do yoga, vem para os meus cursos, para a minha mentoria personalizada em grupo, que é muito especial. A gente tem um grupo, assim, super
restrito mesmo, que são pessoas que estão ali comprometidas com a sua evolução, que tem aulas ao vivo e que tem um monte de outras coisas, desafios, tem periodização, tem acompanhamento muito próximo comigo, então a gente pode trocar e crescer muito mais, além dos cursos, claro. E em breve vai ter um novo curso aí, que tá bem legal, já tá no forno, para ajudar nessa questão do nosso treino mental, com a meditação também, tá bom? Então é isso, me conta lá no meu Instagram, @vestindaalma, como foi esse episódio pra você, se fez sentido, se não fez, se é muito difícil, se é muito fácil, enfim, eu quero saber como isso chegou pra você, eu sempre gosto muito de saber, isso é bem importante pra mim, tá bom? E avalia também esse canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, dá o seu like aí, que é bem importante pra eu saber como que isso tá chegando, certo? Então é isso, nos vemos no próximo episódio, um beijo grande.